Seja muito bem-vindo ao Ouro Porco, um canal de dois amigos que tem muito para falar e pouco a acrescentar. Antes de entrar no assunto do vídeo, se você não é inscrito, por gentileza, se inscreva no nosso canal, não custa nada. Curta o vídeo, comente, compartilhe com os amigos, vamos trazer mais gente para essa comunidade que o Ouro Porco está formando aqui. E nos sigam também no nosso Instagram, @ouroporco. A gente sempre posta alguma coisa, faz uma zoeirinha por lá também. Agora vamos ao assunto do vídeo, que não tem nada de zoeira. Assunto seríssimo para Palmeiras e Flamengo. E também para um outro clube que eu vou falar no final, mas é surpresa. Bom, Palmeiras e Flamengo. Qual clube entra mais pressionado na rodada desse meio de semana do Brasileirão? Lembrando, tem estadual no final de semana, tem Brasileirão meio de semana, ano completamente atípico para o futebol brasileiro. Mas, por exemplo, o Corinthians, que jogou a Supercopa, não joga brasileiro, joga estadual essa semana. Então está uma confusão danada. Mas qual dos dois clubes entra mais pressionado? Porque pressionados estão os dois. Olha que doideira. O Flamengo, campeão brasileiro da Libertadores. O Palmeiras, que veio ganhando tudo aí nos últimos anos, mas tem 2 anos que só ganhou um paulista. Mas são os dois clubes mais vitoriosos aí da última década do Campeonato Brasileiro. E os dois estão pressionados, né? E aí, qual entra pior? Qual está em pior situação? É isso que o Ouro Porco de hoje vai trazer aqui para vocês. Bom, primeiros jogos, né? O Flamengo recebe o Internacional hoje às 7 horas da noite e o Palmeiras recebe o Vitória às 9h30. Ambos os times têm a maioria ali dos jogadores disponíveis, né? O Flamengo não tem o Saúl, que ainda está lesionado, não tem o Jorginho, que foi expulso ridiculamente lá contra o São Paulo, e o Palmeiras não tem Paulinho, mas ninguém conta com o Paulinho, né? Desde que ele foi contratado, praticamente, apesar de ter feito um gol importantíssimo lá no Mundial, alguns gols, né? Mas não nem sendo um fator, e não tem o Felipe Anderson, né? Também lesionado aí, que faz uma falta, né? Um jogador aí que para a rotação é bem importante. Mas então ambos os times aí têm as suas principais peças da cavalaria à disposição e são favoritos aos seus jogos, né? Então tanto o Flamengo é favorito quanto o Internacional, tanto o Palmeiras é favorito quanto o Vitória. Agora, o fator pressão vai pesar. Para mim, já respondendo a pergunta que eu mesmo fiz, o Palmeiras entra mais pressionado do que o Flamengo. E por quê? O Palmeiras já vem da pressão de 2 anos sem títulos grandes, né? O Palmeiras ganhou um Paulista em 2024, mas perdeu ali o Brasileiro na reta final de 24 para o Botafogo, inclusive perdendo o jogo em casa para o Botafogo, onde o Palmeiras poderia empatar e se segurar na liderança. E o ano passado, o Palmeiras perde a final da Libertadores para o Flamengo e no final também do Brasileiro derrete ali em relação ao Flamengo e acaba perdendo o título também. Então, o passado pesa mais contra o Palmeiras. E o Palmeiras vem de derrota, claro, com um time completamente alternativo, cheio de garotos, no estadual para o Botafogo de Ribeirão Preto. O Abel já vem sendo pressionado, a torcida... Antes, a torcida do Palmeiras era muito dividida ali, né, com relação ao Abel. Já tinha a galera que era o fora Abel, já desde o ano passado, e tinha os passapanos, digamos assim. É assim que a torcida do Palmeiras se refere aos dois grupos. E agora você já vê o fora Abel aumentando no outro lado da torcida também. Então ele já está longe de ser assim aquela unanimidade. A diretoria do Palmeiras não toma decisões no calor do momento, não leva muito em consideração o que a torcida está pensando, mas aí se perde ou não vence o Vitória hoje. Pega o Corinthians no final de semana e perde, aí a crise se instala. É impossível não ter crise se você não vencer o Vitória e ainda perder para o Corinthians. E aí eu não sei, de fato, se o Abel se segura no cargo. Ele já... Assim, você não vê nenhuma notícia que ele está balançando, você não vê nada disso. Mas a gente sabe que no futebol, às vezes, não tem notícia nenhuma e aí as coisas acontecem, né? Então, o Abel, dizem aí que a renovação dele de contrato não tem multa. Então, se for rescindido o contrato que ele quer sair, ou que o Palmeiras quer que ele saia, não tem nenhum tipo de multa. Então, eu acho que o Palmeiras entra mais pressionado por conta do passado e não mostrou evolução.
né? A grande verdade é essa. A torcida do Palmeiras entende que, mesmo quando joga os titulares ou quando jogam os meninos, os reservas, o Palmeiras não tem um padrão de jogo e tem peças para ter. Né? Tem gente que acha que o elenco do Palmeiras é ruim. Eu não acho, estou longe de achar isso. Mas o Palmeiras joga muito no chutão. Né? Então, assim, é um time que os jogadores parecem que estão muito presos dentro do posicionamento, não tem ali uma jogada trabalhada, um toque passa, uma tabela, uma jogada de aproximação. Isso tem irritado bastante a torcida do Palmeiras. Então, se não vencer, né, esse jogo contra o Vitória em casa, depois nós vamos lá na casa dos caras, jogar lá, com os caras embalados, depois de ganhar o título da Supercopa. Vai ser complicado aí para o Palmeiras e principalmente para o Abel Ferreira. O Flamengo, claro que tem uma pressão, o que é bizarro, né, que o time ganhou tudo, mas assim, tem uma parte da torcida do Flamengo que acha que o Flamengo ganhou ano passado, apesar do Felipe Luiz. Assim, tem uma parte que acha que o Felipe Luiz não é bom técnico. O elenco do Flamengo, sim, é que é muito superior aos outros, e apesar do Felipe Luiz, o Flamengo ganhou. Claro que muita gente é grata, tem muita gente que não acha isso, tem uma boa parte do Flamengo que acha o Felipe Luiz um bom treinador, e de fato é, mas aí é um sentimento do torcedor, não tem como julgar, né, nem no caso do Palmeiras, nem no caso do Flamengo. E essa parte da torcida já, principalmente ali nas redes sociais, já começa um burburinho, porque o torcedor de estádio é outra coisa, gente. Mas o torcedor de rede social é chato mesmo. Né? Então, assim, tá ali na rede social basicamente só para criticar, nunca. Então é bem complicado. E aí o Flamengo começa o ano, assim, com os garotos, o pessoal fala, não vai dar com os garotos não vão ter estofo para jogar. Aí traz parte dos titulares contra o Vasco, é um arraso aquele jogo, né? O Vasco não conseguiu fazer nada, o Flamengo dominou, mas aí derrota contra o Fluminense, derrota contra São Paulo, derrota na Supercopa para o Corinthians, e aí já começam as pressões. Porque escala errado, porque mexe errado, porque isso, porque aquilo, porque fulano não quer mais jogar, os caras ganharam tudo, agora já estão, né? Então já começa a ter aquele burburinho. Então se o Flamengo pega o Internacional, não vence o Internacional, pode começar ali a ter mais críticas ainda em cima do treinador. Ninguém vai criticar o elenco do Flamengo. O Flamengo é muito bom, basicamente 2 peças em qualquer posição ali, né? Pode discutir uma posição ou outra, mas o Flamengo ainda vai buscar um atacante e tem dinheiro, né, um bom dinheiro para fazer esse investimento. Fala, você tem 30, 40 milhões de euros para esse investimento aí no atacante, né? Já gastou 40 no Paquetá, 38, 42, ali, né, os números ali. Então vai ter essa pressão sim. E no final de semana o Flamengo joga o Carioca, o último jogo da primeira fase do Carioca. O Flamengo tem chance tanto de se classificar quanto de ir para o playoff de rebaixamento. Né? Então, assim, o quadrangular de rebaixamento. Então, se o Flamengo estiver nessa situação de playoff de rebaixamento, vai ser para a torcida também muito penoso e para o clube também. Né? Ou seja, o clube vai ter que gastar energia num negócio para não ser rebaixado para a segunda divisão do Carioca. Tudo bem, vai pegar times muito fracos, deve ganhar os jogos tranquilos, mas tem que gastar energia aí já no meio de um brasileiro. Né? Então você já largou perdendo para o São Paulo, e isso pode, você fazer um início ruim de brasileiro, já pode comprometer o título brasileiro. Então o torcedor do Flamengo também está pensando muito nisso. Não dá para entrar devagar no brasileiro. O brasileiro você tem que entrar de sola, todo jogo vale 3 pontos, é a que a gente sempre fala, e lá no final das contas, o jogo que você perdeu lá no início do campeonato, quando o time ainda não fez a pré-temporada direito, ele conta demais. Então, o Flamengo também entra pressionado, mas o Flamengo ganhou títulos, a torcida do Flamengo está de mais barriguinha cheia, a barriguinha está mais cheia do que a barriga do torcedor do Palmeiras, e é por isso que o Palmeiras entra mais pressionado do que o Flamengo. Mas aí eu falei que teria um outro clube que eu traria para jogar. E esse clube é o Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu o seu treinador, trouxe o Tite, e aí já ficou, mas é um trabalho completamente diferente, vamos ver como é que vai render. Estamos no início do ano ainda, mas até agora o Cruzeiro não rendeu. O Cruzeiro recebe o Curitiba, é franco favorito também a vencer esse jogo, mas o Tite já está pressionado, cara. Então, assim, se não vencer o Curitiba, já está pressionado. E o Cruzeiro corre muitos riscos também
de não classificar ali para a semifinal do Mineiro. No Mineiro você tem a divisão em 3 grupos, classifica o primeiro colocado de cada grupo e o melhor segundo colocado, que hoje, se não me engano, é o Atlético Mineiro do seu grupo. E o Cruzeiro é o segundo do grupo dele, então está abaixo do Atlético. Então, ainda tem 2 jogos, tudo bem, o Cruzeiro ainda pode até assumir a liderança, classificar como líder do grupo, ou, enfim, não está eliminado ainda. Mas dependendo do que vai acontecendo aí com o Cruzeiro, perdeu já o primeiro jogo, foi goleado pelo Botafogo 4-0. Então, se o Cruzeiro também não vencer, o Cruzeiro também entra extremamente pressionado e o Tite vai ficar pressionado também. Lembrando que, diferentemente do Palmeiras, do Flamengo, que são clubes associativos, o Cruzeiro é uma SAF e o humor do seu dono, que é torcedor do Cruzeiro, que é o Pedrinho BH, é que define o que vai acontecer aí no comando do Cruzeiro. Então, também tem muita pressão para os lados da toca da raposa. E você, o que você acha aí? Você acha que o Flamengo está mais pressionado que o Palmeiras? Que o Cruzeiro está mais pressionado que os dois? Comente aí, que a gente sempre responde. Não esqueça, curta, compartilhe, se inscreva no canal e lá no Instagram também. Muito obrigado. Sexta-feira tem a resenha clássica com o Sequeto e Clebinho, não se esqueçam. Muito obrigado e valeu!